que está aqui conosco nesta noite. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Saiba que Deus te ama, Ele te quer bem, e Ele te trouxe aqui para te abençoar. Mas é necessário que tu creia neles e se humilhe diante dele. E Ele proverá todas as coisas, principalmente aquela que tu necessitas. E chegará o tempo que, se Ele se agradar de ti, até mesmo aquilo que você não necessita tanto, mas que deseja, Ele te concederá o desejo do seu coração. Deus é assim. Ele se alegra em abençoar aqueles que o amam. Por isso, vale a pena servir ao Senhor. Porque além ou acima de todas essas coisas que Ele nos dá nesta terra, como a família, os bens materiais, a saúde, a formação intelectual ou técnica, todas essas coisas que nos estão acrescentadas nesta terra, a roupa, o carro, o vestido, o sapato, existe uma bênção muito maior, que é a vida eterna ao seu lado. Você já imaginou viver eternamente? A coisa mais certa que nós sabemos é morrer. Um dia morreremos. Não sei se é hoje. Você pode até fazer um seguro de vida, porque isso é certo. Você vai morrer um dia. E onde tu passarás a eternidade? Por isso que a bênção maior é estar com Deus na eternidade. Então, Hebreus capítulo 11, ou melhor, 10, né? Vamos pegar um pedacinho do 11, mas capítulo 10, versículo de número 36. Colocou ali? 36? Isso. Vou ler ele com vocês, para que não haja nenhum embaraço. Diz assim: é isso, Hebreus 10? Não é não. Não é isso não. Está diferente aqui da minha Bíblia aqui. Aos Hebreus capítulo 10. Amém? Chegamos lá agora? Eu vou ler então para ganharmos tempo, bem? Podemos? Está vendo como a tecnologia falha? Nunca deixe a sua Bíblia em casa. Amém, irmão? Quem está comigo aí, glória a Deus? Aleluia! Então vamos ler a Bíblia mesmo, que está tudo certo. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz assim: com efeito. E Hebreus? Não é isso não? Glória a Jesus. Até apagou ali, agora eu não enxergo mais aqui, olha a vista aqui. Vou pedir ao pastor para ler aqui para mim. Deu bem, pastor. Glória a Deus. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Senhor, somos gratos, Senhor, por Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Ela não passará. Passarão os céus e a terra, mas ela permanece. Nós mudamos, Senhor, mas Tu não mudas. E porque Tu não mudas é que nós não somos consumidos, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta misericórdia que se
eu me coloco diante de Ti, Senhor, me arrependendo das minhas falhas, das minhas faltas, das minhas transgressões, como um vaso de barro que sou, Senhor, e reconhecendo que a excelência que é em mim, Senhor, é a Tua presença, aleluia. Por isso, meu Deus, manifesta a Tua presença através da pregação da Tua palavra, Senhor, ensinando-nos, Senhor, a guardar a fé, aumentando-nos a fé, Senhor, nesta noite, capacitando-nos, Senhor, a combater este combate, de maneira que em todo e a qualquer tempo possamos manifestar, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Oh, meu Deus, nos ajuda, pois, Senhor, envia nesta noite uma porção dobrada sobre cada um que te pede, meu Senhor, de maneira que haja manifestação do Teu agir no nosso meio. É a nossa oração, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém, Senhor. Graças a Deus. Cumprimente seu irmão ao lado. Isso. Não posso fazer isso, mas você é meu representante. Na igreja que nós nos convertemos, tinha esse costume de apertar a mão dos irmãos. A palavra de Deus diz: os justos não retrocedem, ou seja, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você que se batizou hoje iniciou uma boa caminhada. Deus te trouxe para um caminho que é estreito, e esse caminho nós escolhemos percorrer. Disse Jesus: porfiai entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito, porque é Ele que conduz a vida, e esse caminho nos conduzirá em glória em glória, e esse caminho se entra através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele existe e que Ele vai te recompensar, porque você o buscou. E em todas as civilizações há essa crença. As pessoas fazem oferenda a um ser superior, na esperança que esse ser superior venha abençoá-los. Mas as civilizações, muitas delas não estão plenamente esclarecidas a respeito de quem era o Ser Supremo, quem era o grande Deus que criou todas as coisas, o sustentador desse universo e que se revelou através da sua palavra. Esse Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Hoje, a nossa nação, em grande parte, comemora e celebra a Páscoa, talvez mundialmente falando, porque sabemos que é uma tradição, e a Páscoa não é, como já foi ensinado pela manhã, tão somente distribuir bombons, né? Comer com a família. O que é afinal a Páscoa? Diz a Bíblia que a Páscoa é livramento, é passagem. Quando Deus libertou o povo do Egito, Deus deu um sinal a Faraó. Disse que naquela noite todo primogênito em toda casa morreria, tanto de homens e de animais, ricos ou pobres. A morte teria permissão de Deus para entrar em cada lar e ceifar a vida do primogênito. E para Deus livrar o seu povo, o que Deus instituiu? A Páscoa. A Páscoa deveria ser imolado um cordeiro imaculado, e a família que fosse muito pobre e não tivesse condição de ter um cordeiro, teria que sacrificar um casal de pombinhas. E com o sangue daquele cordeiro, eles iam lá e marcavam o umbral da porta. O sangue estava na porta. E se o anjo da morte, o destruidor, viesse até aquela casa e visse na porta a marca do sangue, ele não entrava.
E o sangue que está sobre nossas vidas é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro pascal. Amém, irmãos? Então não se iluda com essas coisas que já existem. Aprenda a palavra e aprenda a servir ao Senhor em espírito e liberdade. E a fé, ela vem da palavra. Você diz, eu não tenho fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Você tem que ouvir a palavra. Você tem que ler esta palavra. Lá em Apocalipse diz, bem-aventurado os ouvidos que ouvem esta palavra, os olhos que leem esta profecia. Você tem que ouvir, tem que ler, tem que comer esta palavra. Se você não consegue ler, ouça a palavra, venha à escola dominical. Eu, nesses últimos meses, não tenho vindo aqui à escola dominical, tenho comunicado a liderança, estava num propósito, estamos perseguindo ainda, mas em toda a minha carreira, a despeito do meu conhecimento, eu sempre frequentei a escola dominical. Você que se batizou, você tem um compromisso de estar aqui pela manhã, de manhã cedo, para estar aprendendo a palavra do Senhor. Não importa se você mora longe, se você vai vir a pé, se você vai vir de bicicleta, importa que você está oferecendo ao seu Deus o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E à medida que você aprende esta palavra, você vai crescendo na fé, você vai se robustecendo na fé, você já não vai ser levado por um vento de doutrina. E quando alguém falar algo que não é verdadeiro, você saberá discernir. Então é interessante, é importante que você aprenda a palavra, que você leia a palavra. Uma das minhas grandes alegrias ao ler essa palavra foi quando eu cheguei lá no livro de Cantares. Sabia disso? Porque eu era recém-casado e quando eu cheguei na igreja, tinha lá uns homens lá que eu reverenciava como meus líderes, e um deles, muito erudito, jornalista, homem que tinha abdicado da sua carreira de jornalista para servir a Deus, ao Evangelho, ele me ensinou, naquela época, eu recém-casado, que o casamento, na parte física, o contato físico, não deveria ser praticado. Eu recém-casado, imagina vocês. Eu falei, misericórdia, como é que vai ser isso, meu filho? E aquele homem na minha frente era um monumento, e ele era grande mesmo, quase 2 metros de altura. Eu falei, eu vou ler a palavra, onde está escrito isso? E quando eu comecei a ler a palavra de Deus nos ensina que venerado seja entre todos o leito do casamento. A palavra de Deus lá em Provérbios assim, olha, sacia-te nos seios da mulher da tua mocidade. Aí quando eu comecei a ler essas passagens, eu falei, João, não eu fui lá falar com o João, você está equivocado. E eu contestei aquele ensinamento. Então quando você começa a ler a palavra, quando você conhece a palavra, você se robustece, você fica firme naquilo que o Senhor te ensina, você passa a usufruir de toda a plenitude que a palavra de Deus nos ensina. Então é necessário que você cresça na fé, você tenha fé, mas essa fé pode ser aumentada através da sua aplicação. É necessário que você robusteça, de maneira que você não se torne um crente irracional. O culto a Deus é um culto racional. Deus não se contradiz com sua palavra. Ou seja, Deus não pode usar um vaso em profecia contrariando um dos seus princípios bíblicos. E isso serve para nós avaliarmos se o profeta está falando pela carne ou se o profeta está falando pelo Espírito de Deus. Então é necessário que você aprenda a palavra e que você cresça na palavra. E a palavra diz assim lá neste mesmo livro de Hebreus 11 agora,
fé? A fé é o firme fundamento, ou é a firme convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você não viu, mas você espera. Você crê que aquilo acontecerá. Pela fé, você traz à existência aquilo que ainda não está no mundo físico. Você materializa aquilo que Deus tem para a sua vida. A fé te faz agigantar-se diante das circunstâncias, porque você vence os gigantes que se levantam na sua vida, na sua jornada. Como levantar diante de ti uma dificuldade, você saberá que aquela dificuldade existe para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. O justo viverá pela fé. Ele não retrocede. Se você entrou para o Evangelho esperando enricar, esperando prosperar, saiba você, Deus pode até fazer isto, mas o propósito do Evangelho é salvar o pecador, é transformar o homem, é fazer dele uma nova criatura e é conceder-lhe a cidadania celestial. Deus te acrescentará, mas existirá essas situações que você vivenciará para engrandecer o nome do Senhor. Jesus apetou de que nós, seus seguidores, enfrentaríamos perseguições, enfrentaríamos aflições. Ele falou que crede em Deus e crede também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Paulo, no final da sua jornada, ele dizia assim a Timóteo: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. É a única coisa que nos faz vencer o mundo. A fé diz lá em João: eis a fé que vence o mundo, aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém tira isso de nós. Não importa a nossa nacionalidade, a nossa naturalidade, não importa a nossa paternidade, quem foram os nossos pais, aonde nós nascemos, não importa a nossa história de vida. Às vezes nós vemos uma situação difícil. Nossos pais nos abandonaram, muitos chegaram aqui dependentes de droga, muitos chegaram aqui à margem da sociedade. A minha vida também não era muito diferente deles. E a sociedade ela costuma estigmatizar aquele que assim erra diante dela. Ele te coloca na margem. Se você nasceu de uma família pobre, se você possui uma certa raça, se você vem de uma certa etnia, eles se discriminam. Mas em Deus, nós somos novas criaturas. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você agora possui de Deus a sua natureza. Você é um novo homem, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Não importa o que ficou para trás. Se você foi rejeitado na infância, se seu pai te humilhou, se alguém te burinou, você agora é de Cristo, aleluia! Lembre-se disso. Você vai tomar posse disso e vai glorificar o nome do Senhor da maneira como você se encontra. Você vai ter a hombridade, a dignidade, a retidão de dizer a Deus: Deus, eu sou assim, dessa forma, como tu está vendo, mas eu quero te servir na beleza da tua santidade. Deus, se tu quiser-me dessa maneira, eu te quero, meu Senhor, mas eu não consigo largar essa cachaça ou esse vício, mas a tua palavra diz que se tu me libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus pode te libertar nesta noite. Você é dele. Você tem a marca do Cordeiro na sua vida, aleluia. O destruidor não conseguirá consumir a sua vida, porque Deus te escolheu. Coisa tremenda isso. A fé nos agiganta diante das situações. E o livro de Hebreus, ele retrata
alcançar o testemunho de que agradaram ao Senhor, de que serviram a este Deus acima de todas as coisas. Aí ali em Hebreus começa a discorrer sobre a vida desses homens. Fala de Abraão, que foi um amigo de Deus. Deus chamou aquele homem para uma terra distante, e aquele homem passou a caminhar na terra de Canaã, a habitar em tendas, e no final da sua jornada, diz a palavra de Deus, ele concebeu através da sua mulher um filho, alcançou o filho da promessa, que era Isaque. E quando Isaque já estava um mancebo, ou um jovenzinho, já pré-adolescente, creio eu, Deus requereu Isaque para provar a fé e a amizade de Abraão. O que nós extraímos neste livro de Hebreus é que todos que esposaram a fé em Deus foram provados nessa fé. Se você ainda não foi, glória a Deus, mas você será. Então você não adiciona, não. Você será aprovado. As situações virão. Quem sabe o seu casamento está em turbulência. Quem sabe você foi atingido na sua vida financeira. Talvez a enfermidade adentrou pela sua porta sem você esperar. As aflições vêm até nós. E esses homens, se você ler essa palavra, muitos deles foram provados na fé. Muitos alcançaram a promessa e outros não alcançaram. Morreram sem alcançar a promessa. A promessa de uma pátria vindoura, a promessa de uma vida eterna com Cristo, ou seja, estão dormindo, mas ainda não foram despertados, porque aguardam ainda em Deus, para que em nós seja aperfeiçoada essa promessa, ou seja, a consumação se dará quando todos aqueles a quem Deus chamou se encontrem na posição que Deus quer, lavados, remidos e justificados pelo sangue de Jesus. É necessário que a igreja se levante para anunciar. Então, voltando à palavra inicial, você que é justo, você que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, e que porventura esteja assim, vivenciando essa situação de enfrentamento, de confrontamento, qual será a sua atitude mediante a consciência que você possui do Evangelho? Você vai chutar o balde? Vai dar as costas para o Deus da sua vida? Ou você vai tomar a sua cruz e vai seguir a cada dia? Seguir a Cristo requer renúncia. Seguir a Cristo requer ganhardia. O que é ganhardia? Ganhardia é você buscar dentro de si a força que muitas das vezes você não possui, emocionalmente falando, espiritualmente falando, até mesmo, porque a nossa força vem do Senhor, mas ainda assim você se mostra forte, você não desiste diante daquela situação em que todos dizem para você desistir. Você insiste com Deus. Eu lembro que minha sogra não está conosco, eu brincava muito com ela. Mas quando eu casei com a minha mulher, aí veio um pacote junto. Veio a mulher, veio o sobrinho da minha sogra e a minha sogra junto. A minha mulher só casava comigo se eu trouxesse todo mundo junto. Por aí essa mulher é cara demais na conta, meu Deus do céu. Aí eu fiz a conta. A palavra de Deus só faz a conta. Você tem que fazer a conta antes. Se a mulher vale a pena, você também, se ela for barata demais, não estiver dando mole demais, não vale a pena não. Coisa muito fácil não vale a pena não. Quando é difícil, quando é caro, aí você tem que fazer as contas. Meu Deus do céu. Casei com todo mundo, eu estou na minha casa. E é difícil. A mulher era brava demais na conta. Você casar já com um adolescente
fé. A palavra diz todas as coisas. Até a sogra que vai morar na tua casa contribui. Agora o inverso não é verdadeiro. Você que vai morar na casa da sogra, aí você já está em desobediência ao Senhor, sabia? É diferente. Uma coisa é você trazer a sogra para morar na sua casa. E outra coisa é você, por conformidade da situação, vou fazer uma puxadinha ali e vou ficar na casa da sogra ou do sogro. Ó, meu filho, você está em desobediência. Deus não pode abençoar a tua vida, porque você quebrou o princípio. A palavra diz: deixará o homem a sua mulher e seu pai, e o que ser sua mulher, e ambos serão uma só carne. Vai morar lá, não vai namorar, como é que fala aqui mesmo? Isso é defunto lá. Vai morar onde você puder, se você tiver dinheiro para pagar. Mas não mora com a tua sogra, não. Eu fui morar com ela lá em São Gonçalo, um lugar mais fraquinho lá de São Gonçalo, lá do Iguaçu. Eu fui morar lá no Iguaçu. Tinha dinheiro para pagar, mas era minha casa, era o meu lar. Agora, se entrar na minha casa, não tinha nada também. Se eu fosse lá visitar naquela época, nem sofá na sala tinha uma televisão lá no chão. A gente sentava com o William, senta aí, irmão. A gente estava com o William na sala. Glória a Jesus, o fogãozinho do Arboca lá, vocês sabem disso, o fogãozinho do Arboca é emprestado, imagina a pobreza. O fogãozinho do Arboca é emprestado ainda. Era muita pobreza, verdade? Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia. Eu falo, Senhor, minha mulher, olha, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, eu tenho uma mansão nos céus. A minha casa é casa do mesmo, porque ela queria uma casa própria, e eu reputava com essa fala. Não tem promoção lá, moleque, você não se preocupa com isso, não. E uma coisa é certa, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, aquilo que você precisa na sua vida existencial, Ele te acrescenta. Mas Deus provará a sua fé. Por isso que a palavra ênfase do texto é necessitais, no versículo 36, necessitais que tenha perseverança, para que uma vez fazendo a vontade de Deus, alcancei a promessa. Você tem que ter perseverança ao tempo para você alcançar a promessa de Deus. Enquanto esse tempo não vem, busca de Deus a graça para suplantar as dificuldades. Às vezes Deus escolhe pessoas. Eu não vou me colocar nessa posição de forma alguma, mas a palavra fala. E eu conheço pessoas que vivem numa situação desta natureza, de confrontamento, de enfrentamento, em que a adversidade se levanta e aqueles que estão à sua volta ficam como testemunhas. A sua vida hoje está sendo alvo daqueles que estão à sua volta. Vamos olhar para ele agora, vamos olhar para ela agora, como ela se comportará. Eu lembro que quando o médico chegou para mim: olha, o seu filho está dessa forma aqui, o que a medicina fala, ele vai viver o resto da vida em cima de uma cama. Eu fiquei tranquilo, era bom, eu tinha 24 anos, minha esposa chorando muito ao seu lado, eu já era crente, irmão. Ele nasceu depois de 4 anos de casado, não tinha condição não, porque alguns falam, né? Que a doença é por causa do pecado, você ainda pensa dessa maneira. E eu falei: glória a Deus. E ele olhou para mim e falou: mas você não é normal. Você tinha que dar um chute na mesa, um soco, gritar, blasfemar. Porque olha, eu vou te dizer uma coisa: eu não tenho uma religião. Eu creio num Deus que fez os céus e terra. O Deus que tem controle de todas as coisas. E a palavra de Deus diz para mim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra diz: mas tudo é possível ao que crê. A palavra diz: mas o justo viverá pela fé. Eu creio que o meu Deus me dará condição de honrar essa vida que Ele entregou em minhas mãos, de
O justo vive pela fé. Ele não se diminui diante das circunstâncias. Ele pega a sua cruz com dignidade. Ele não chora aos pés de ninguém. Ele sabe, como Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Em quem você tem crido? Um Deus de mentira que fica pendurado na parede, ou um Deus que entregou o seu próprio filho por amor a ti? E Ele não nos dará todas as coisas que nós necessitamos. E Deus às vezes nos escolhe a dedo para nos massacrar, e ao mesmo tempo nos concede a graça e o aprendizado para dizer, como o apóstolo Paulo: em todas as coisas eu fui instruído. Eu sei estar abatido e sei também estar exaltado. Quando você estiver desempregado, dê glória ao Senhor. Vai buscar o Senhor, vai na casa do Senhor. Você está desempregado mesmo, seu trabalho é buscar o Senhor. Vai fazer visita, vai para os hospitais, você vai servir, meu Deus! Mas quando Deus te exaltar, te colocar num lugar de glória, numa posição de chefia, de liderança, saiba que se Deus te colocou naquele lugar para honrar o nome dEle, não é para pesar aquele que dá a sua volta, não. Não é para se vangloriar, não. Eu cheguei aqui, Deus te colocou lá. Irmãos, Deus te exaltará. Mas o justo, ele não pode recuar. Ele tem que encarar essas situações que sobrevêm. Eu lembro que na minha casa choveu. Essa casa que eu morei lá no Iguaçu, perdi tudo. Aí a Rosa me critica, fala: você quase perdeu tudo dos irmãos. Os irmãos devem pensar assim: que ele perdeu tudo. Porque aí só tinha um monte de quarto, irmão. Para mim, deu tudo. Perdi tudo. Meu Deus, até o monte de quarto foi embora. Ficou só o fogão novo da mulher, agarrou: bota esse fogão para cima. E a gente botou o fogão para cima. E vamos morar de favor. Ah, que situação. Ele é dizimista. Dizimista, graças ao Senhor, sempre fui. Não teve jeito. Foi lá e acabou com tudo. Quando Deus quer provar alguém, meu filho, não tem jeito. Tem oração de pastor que vai te livrar da mão de Deus. Porque o diabo não tem mais poder sobre nossas vidas. Mas o próprio Deus, Ele se manifesta na vida de todos os que o servem, para que Ele possa crescer. Deus quer te fazer crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer na fé. E eu lembro, muitos aqui já conhecem meu testemunho, fui morar lá no quartinho de favor, irmão. Eu, minha mulher, o adolescente já tinha ido embora. Não que eu tivesse mandado, ele foi embora para a casa da mãe. Ele tinha mãe. Para a casa da mãe, não que eu mandasse embora. Eu e a mulher e a sogra construímos um quartinho na mesma cama. Acredita isso? Que a prova maior, que a alegria de pobre é o quê? É namorar. Nem namorar podia. Eu falei: misericórdia, não tem dinheiro, não tem casa. Agora está essa mulher aqui do meu lado. Isso é coisa demais para mim, meu Senhor. Olha que coisa feia. E a aprovação que na cruz justa, não é verdade? O cara esperava, ela dormia. É o que eu sou no neve! E a coisa. Rosa. Não tinha clima. O sangue de Jesus tem poder. O que fazer numa situação dessa? A palavra de Deus diz assim: não virá sobre vós prova maior que a que podeis suportar, e juntamente com ela Deus vos dará o escape. Deus tem um escape para você. Qual foi o meu escape? Jesus. Vou jejuar. O negócio é que eu posso namorar, eu vou jejuar. E você não sabe que você está gritando naquela época. Era jejum semana inteira. E lá, pedir da Silvuzar, você. Pedir da Silvuzar. Apertado pela situação. Deus abriu a porta. Comprei minha casa própria, eu moro nela até hoje. Quando eu comprei a minha casa, passava cavalo, boi, bode lá,
O pessoal, ei, você comprou essa casa no meio da roça. Olha, depois eu pude comprar. Deus é bom, não é verdade? A prefeitura foi lá, organizou tudo, asfaltou tudo. Aí o pessoal vai lá em casa, e você mora num lugar bom na cidade, né? Você não sabe, meu irmão! Mas Deus sabe! Deus é bom, meu. Mas você, nesses momentos em que você não vê, aí que a palavra fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você não vê, fisicamente falando, uma resposta. Quando a minha mulher foi acometida no câncer, o médico condenou. Aí já foi um irmãozinho abençoado lá em casa, presbítero. Rapaz, você está mal, guerra externa. Já tem aí uma situação na sua casa. Agora a mulher cancerosa aí, larga esse Deus, dá um jeito na sua vida. E ela fez bem. Mas vou largar a perna para onde, filho? E como é que você explica a situação? Para onde nós iremos? Só quem tem palavra de vida eterna é livre. Eu louvo a Deus que Deus teve misericórdia e curou a minha esposa. Passamos por todo o processo, ela ficou careca, ela vomitava a semana inteira, eu tinha que dar banho nela. Você já imaginou dormir com uma mulher assim, careca do seu lado, sem a mama, toda desfacelada? Como é que você faria? Você daria um pé na sua mulher ou você amaria nessa situação? O que você faz? Você abandona aquela que Deus te deu, aquela que você veio aqui maldar e disse, eu amarei, seja na doença, seja na saúde, seja na riqueza, ou seja na pobreza, eu sei que eu era. Aí quando vem a dificuldade, muitos abandonam o filho que é portador, abandona a mulher que é cancerosa. E você? Porque ela brigou com você? Você não vai dar a outra face. Você não vai tirar a sua túnica, como diz a palavra, não vai caminhar as suas milhas. Aonde está a sua fé? Porque a fé sem obras é morta. Ela não produz fruto nenhum. É uma coisa fictícia, é uma utopia. A fé verdadeira, ela abraça a cruz e ela obedece ao Deus que lhe chamou. Ela não abandona a sua casa, ela não abandona aquilo que Deus te entregou para fazer. Ele não recua diante da dificuldade, porque Deus está junto. A palavra fala assim, olha, um justo. Eu vou te contar esse segredo. O segredo da vitória é você crer em Deus. Você não pode desviar os seus olhos do autor e consumador da sua fé. Quando lhe sobrevier essas situações, você saberá de uma coisa: Deus está no controle da sua vida. O diabo não tem mais poder sobre ti. Lembre-se disso! O anjo do Deus se acampa ao teu redor. E você honrará o Senhor, seu Deus, enquanto viver nesta terra. E quando aparecer a mulher bonita, você que é jovem, que é homem, não é verdade? Parece, às vezes é um homem garanhão, aquele camarada que é comigo demais da conta, que tem aquele copo atleta, que tem carro bonito, ficou difícil, né? Que sabe conversar, que é cheiroso, que se mete bem. Ih, ficou mais difícil ainda. Como vencer essas situações? Como esperar em Deus, com tantos hormônios explodindo dentro de você? Como honrar ao Senhor diante dessas situações que lhe sobrevêm? E é aí que você alcançará de testemunho de agradar a Deus ou de não agradar a Deus. Quando você optar em servir ao Senhor, Deus te honrará. Porque sem Deus ninguém sombra. Deus dá a cada um aquilo que lhe dá. Então vale a pena você honrar o Senhor. Então a palavra nos ensina que a fé é esse fundamento, essa convicção que te faz vencer. Eu lembro, eu já trabalhei em igreja, sabia? Já tive salário de igreja. Já trabalhei em 2 empregos, uma era uma multinacional.
fica na mão dos pastores. Eu já vivi nessa situação. Não, mas o pastor ganha tanto. Tem que ganhar mesmo. Tem que ter um plano de saúde. Tem que ter uma casa própria. Porque quem é que socorre você quando você está em dificuldade? Quem é que vai lá facilitar a sua vida? Quem é que trabalha 24 horas por dia? O sacerdote é isso. É você estar à disposição. É você estar disponível. Claro, o rei. O pastor também é empregado. Diz não. Pastor, vem aqui na minha casa pegar minha geladeira e levar lá para minha outra casa lá. Aí. Mas se você tiver em dificuldade, ligue para nós. Ganhava um salário, não tinha carteira assinada, tinha posição, não tinha nada. Tinha só a graça de Deus. Eu estava feliz. E quando a igreja me pagava, era o mês seguinte, atrasava ainda. A mulher estava do meu lado parada, que as contas venciam todo mês. A igreja que não pagava, seu empregado em dia, pagava todo mundo em dia. Os líderes eram os últimos. Aí quando surgiu a situação, a minha família precisou de mais dinheiro. Não, Júlio, dá seu jeito aí. Falei, dá meu jeito? Como é que é isso, irmão? Isso aqui não é carteira de emprego, não. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu vou dar seu jeito. Então eu vou dar meu jeito. Voltei a trabalhar. Fui ser camelô na rua, vendi água. Aí as pessoas passavam por mim. Evangelista! E que houve? Não houve nada, eu estou trabalhando. Porque eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que aquele que tu ama te der as costas, o teu Deus não te desamparará. Ele vai abrir uma porta para você. Mesmo que ela não exista. Às vezes Deus abre porta que não existe, irmão. Imagina você, eu fiz um concurso público, eram 26 mil inscritos, eram 6 vagas. E essa porta, se você olhar pelos olhos humanos, vai abrir de jeito nenhum. Mas Deus abre a porta para você passar. Mas é necessário que você não retroceda. Quem te fará retroceder? Os olhos cheirosos. Quem te fará retroceder? A dificuldade, a falta do dinheiro, a faculdade. Quem te fará retroceder? O diabo? Tem gente que bota tudo na conta do diabo. O diabo tentou. Eu não consegui. Mentira. A palavra de Deus está sujeitada depois a Deus. Resistir ao diabo. E ele cuidará de vós. Pode acreditar. Tem mulher que vai na cama no homem. É só o sangue. A mulher lá no meu trabalho, a mulher, todo desembargador vai de quarto para aquela mulher. Eu trabalhava do lado dela. Com respeito. E ela se manteve. Mas você não gosta não, né? Eu falei, gosto sim, meu filho. A minha está lá em casa, graças a Deus. A mulher é pronta, meu filho. E você vai gostar que é macho? Não, eu sou macho, meu amor. Bateu na minha mão, eu vou pegar. Meu Deus. Você vai levar ele? Ou não? O justo não volta atrás. A gente não tem mais volta. O caminho que a gente abraçou não tem mais volta. Deus, a ponte que nos ligava ao mundo foi quebrada. Agora nós temos uma aliança eterna com Cristo Jesus. Ele é o nosso tesouro maior. Nele está a nossa esperança. Você que iniciou essa jornada hoje, eu te conclamo a servir esse Deus em espírito e verdade. Eu te desafio a você entregar a sua mocidade a Ele. E você verá como Ele fará a tua vida coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Olha, quando eu aceitei Jesus, estava jurado de morte, bebia de cair, gostava de um samba que as pernas não podiam dar. Hoje em dia eu contei aqui, na sala, vou para o outro caminho. Dançava muita coisa, brigava de coisas, tem muitos inimigos. Não
tinha um futuro na minha presença. 2 processos da justiça. Fiquei 3 anos, 10 homens buscando na minha cabeça. Não que eu fosse bandido, porque eu conheci um bandido. E no dia que eles se encontraram, Água Azul, aí saíram do carro, eles fizeram uma pergunta: e aí, César, você é crente agora? Eu sou crente, graças a Deus. Aí eles falaram que eram 5 homens, estupradores, homens sem temor de Deus. Então fica com Deus. E a palavra de Deus diz assim: ele fará com que até os teus inimigos tenham paz contigo. E Deus fechou a boca do leão, porque ele é Senhor dos céus e da terra. Mas você não pode recuar na sua jornada. Muitos chegam até nós e falam: eu não aguento mais. O que você ficou, pastor? Bora Deus te levar? A solução é essa. Do casado é essa. Incompatibilidade de gênero não existe. Ai, não tem direito a ser feliz? Ah, minha filha, mas feliz sem Cristo? Não tem outro caminho, gente. O caminho da obediência, o caminho é estreito. Existe este princípio bíblico. Nós, porém, diz o escritor, diz aos Hebreus, não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que permanecem para a vida eterna. Eu queria que você que está permanecendo em Cristo levantasse as suas mãos, ficasse de pé e desse um grande aplauso para o Senhor, porque Ele é fiel, aleluia. Ele te sustentará, Ele te sustentará até que Ele concluir. Ele fará de ti o vencedor, mas você não pode recuar. Esta é a única condição de Deus para nos abençoar. Se vós permanecerdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, então nós temos que permanecer. Como eu dizia nessa epístola aos Hebreus, muitos profetas não alcançaram a promessa. Às vezes as pessoas me param na rua, os que me conhecem, perguntam a respeito da minha família. E o irmão ainda é crente? Por graças a Deus. Será que você vai alcançar a promessa ainda? Eu espero. Existe uma promessa maior, que o nosso Deus levará para si todos aqueles que o amam. Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, e as coisas velhas haverão sido passadas, e um novo tempo começará. E a gente aprende na palavra, nessa epístola aos Hebreus, muitos profetas foram provados, outros foram cerrados ao meio, mas ainda assim continuaram servindo ao Deus da sua vida. E eu pergunto a você que é profeta de Deus: você vai recuar na sua jornada? Você vai abandonar o chamado que Deus te deu? Ou você vai se colocar na posição, como Isaías falou: eis aqui, Senhor, envie-me, conta comigo. Deus espera de nós uma posição, irmãos. A nossa identidade não pode ficar oculta. As provações são para nos testar e para manifestar que a nossa fé em Cristo é muito mais do que uma emoção. A nossa fé em Cristo é uma vocação celestial. Nós temos em nós a vocação de sermos filhos de Deus. E nada poderá tirar de nós essa aliança. E a gente conta com Deus para nos suster nessa jornada. E eu sei da sua jornada, filho. E Deus conhece o teu caminho. Deus conhece o teu assentar. Deus conhece o teu levantar. Deus conhece as suas súplicas. Deus conhece as suas lágrimas. E Ele diz para você:
céu. Eu quero seguir esse